Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e você está no canal Pregando o Evangelho. Nesse vídeo, meus irmãos em Cristo, eu quero tratar de um assunto que eu creio que é delicado e deturpado hoje na Igreja de Cristo, desde a ascensão do feminismo e as reivindicações dos direitos iguais entre homens e mulheres na Igreja. O feminismo tem mudado totalmente a sociedade e também influenciado muito a teologia cristã. Mas o que as escrituras dizem? Será que a mulher ela pode ser pastora? Será que a mulher ela pode pregar dentro de um contexto de uma igreja? Vamos ao texto bíblico e iniciar o nosso estudo sem enrolações. Porque Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Então, para iniciarmos a nossa abordagem, se atente ao versículo 23 desse texto que eu acabei de ler, porque Deus não é de confusão, mas sim de paz. Porém, apesar da clareza desse texto, os evangélicos modernos têm deturpado essa passagem e têm causado muita confusão na Igreja de Cristo. Mulheres têm assumido uma posição que Deus não deu a elas. E Paulo escreve que isso é vergonhoso, que a mulher fale na Igreja de Cristo. E é importante nós ressaltarmos que muitos argumentam que esses mandamentos eram só para a igreja de Corinto. E era uma questão, por exemplo, cultural. Mas esse argumento ele está errado. Paulo deixa claro no versículo 23, como em todas as igrejas dos santos. É um princípio universal para a igreja de Éfeso, de Roma, Gálatas, de todas as épocas, inclusive para os cristãos do século 21. E esse ensino é para hoje, é um princípio irrevogável. E Paulo explica nos capítulos anteriores que ele ensinava esses mesmos ensinos em todas as igrejas. Por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensina em cada igreja. E se é um princípio universal para todas as igrejas que se dizem cristãs, porque cerca de 85% das mulheres acreditam que pode ser pastoras nos Estados Unidos, segundo pesquisas realizadas em 2017, e a tendência só está aumentando. E aqui no Brasil observamos em quase todas as denominações, inclusive as históricas, aderindo ao pastorado feminino devido à influência do feminismo e marxismo cultural. E segundo o apóstolo Paulo, que foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever as suas cartas, ele menciona que isso é vergonhoso para a mulher pregar na igreja de Cristo. Mulheres, vocês não foram chamadas a ser pastoras. Isso é uma afronta à palavra de Deus. O Espírito Santo que está mencionando que isso é vergonhoso. E eu postei recentemente uma frase do pregador John MacArthur no meu Instagram criticando o pastorado feminino. Eu perdi mais de 500 seguidores e muitos começaram a questionar a autoridade do apóstolo Paulo com argumentos assim: mas isso foi Paulo que disse, não foi Jesus. Eu sigo Jesus, não sigo Paulo. Mas as pessoas esquecem que toda a escritura é inspirada por Deus e os homens foram usados por Deus para escrever a sua palavra. E quando você fala que o apóstolo Paulo, por exemplo, ele é machista, você está atacando o próprio Espírito Santo. Você sabia disso? E o apóstolo Paulo perseguiu a igreja e Jesus chamou ele em Damasco para ser o seu apóstolo. E Jesus deu autoridade a Paulo. Discordar de Paulo é discordar de Jesus. E é discordar também do Espírito Santo. Você sabia disso, mulheres? Mas por que o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a escrever essas coisas? Para a igreja ter ordem e decência e corrigir uma posição que não foi dada para as mulheres, que é de autoridade. E o outro texto que Paulo trata desse assunto de uma maneira semelhante se encontra no livro de Timóteo. A mulher aprende em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso.
Mas o que significa ficar calada e aprender em silêncio nessas passagens, tanto em Timóteo e no livro de Corinto? E é importante nós ressaltarmos que essa passagem não é uma proibição total das mulheres no culto, na igreja, meus irmãos. No capítulo 11, por exemplo, de Corinto, mulheres profetizavam, com toda certeza as mulheres também cantavam no culto junto com os homens. Essa passagem simplesmente significa que a mulher não pode exercer autoridade na igreja. Veja o texto de Timóteo, nem exerça autoridade de homem. Esse versículo está ligado ao capítulo 3 de Timóteo, pois nesse capítulo Paulo está tratando da qualificação dos bispos e dos diáconos da igreja. E o apóstolo Paulo menciona as qualificações do pastor como esposo de uma mulher. Ele tem que ser hospitaleiro, não dado ao vinho, apto para ensinar, governa bem a sua própria casa. Mas Paulo não dá alguma instrução nesse capítulo 3 de Timóteo sobre quais as qualificações para uma mulher ser pastora. Porque não existe, meus irmãos. A mulher não pode exercer autoridade de homem. E Paulo, para reforçar o argumento, ele apela para a criação do homem e da mulher. E ele faz a mesma coisa no livro de Coríntios. A mulher foi criada por causa do homem. Adão era o representante da humanidade e Deus fez a mulher após o homem para ser sua auxiliadora idônea. Eva, por natureza, não tinha as qualificações para assumir a responsabilidade máxima de liderança. E ao deixar a proteção de Adão e ser tentada por Satanás ao comer o fruto, ela caiu em pecado, confirmando que era importante que ela estivesse sob a proteção e liderança de Adão. Paulo apela para a criação do homem e da mulher para estabelecer papéis de liderança na igreja. E voltando agora novamente à carta da igreja de Corinto, as mulheres na igreja de Corinto estavam produzindo desordem no culto, assumindo o papel de liderança. E Paulo disse que isso é vergonhoso e elas não devem falar nada. Paulo usou o mesmo termo no versículo 28 no caso de alguém falar em línguas. Se não houver um intérprete, ele deve ficar calado na igreja, não deve falar nada. Mas isso significa que a mulher nunca pode ensinar ou pregar? Ela pode, mas fora do contexto da igreja. Cristo é o Senhor da igreja e Ele quem estabeleceu os papéis de liderança. Ser contra isso é ser contra Cristo. E voltando agora novamente ao livro de Coríntios, Paulo escreve no verso 34 que isso é o que a lei determina. A lei se refere às escrituras. Nunca houve no Antigo Testamento uma sacerdotisa, nunca houve uma profetisa com ministério profético contínuo como Elias e Eliseu. Nenhum livro do Antigo Testamento foi escrito por uma mulher. E uma mulher chamada Débora foi juíza em Israel numa época em que não havia reis, nem o sacerdócio funcionava. Quando todos faziam o que parecia bem aos seus olhos, o seu ministério foi uma denúncia da fraqueza e falta de coragem dos homens daquela época. Ela era uma juíza, mas ela não exercia funções de liderança militar. E na ausência de um homem, Deus usou ela para realizar a sua vontade. Mas quando se tratava dela ir para a guerra, ela não estava disposta a liderar as tropas. Ela escolheu um homem chamado Baraque e ele não conseguiu mostrar coragem na liderança. E Deus repreendeu Baraque por sua covardia. E já no Novo Testamento, Jesus pregou as boas novas à mulher samaritana e ela anunciou o evangelho em toda Samaria. Porém, Jesus não chamou ela para ser líder de uma igreja. Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena e a enviou para anunciar as boas novas da ressurreição aos discípulos. Maria Madalena pregou as boas novas da ressurreição. Jesus fez isso apesar do fato das mulheres não terem permissão de serem testemunhas nas cortes judaicas, porque se acreditava que elas eram mentirosas. Jesus chamou 12 homens com o termo apóstolo para representarem a sua igreja. E por que não foram incluídas mulheres, por exemplo? Porque esse não é o chamado para as mulheres de liderança. Embora Jesus tenha feito muito para corrigir o status das mulheres em seu tempo, a única coisa que ele não fez foi selecionar uma mulher para uma posição de liderança. E as mulheres têm um grande papel na igreja de Cristo. E Paulo lista em Romanos 6,16 várias mulheres que ajudaram no avanço da igreja. Febe foi considerada protetora de Paulo, Priscila, esposa de Áquila, Maria, que trabalhou até exaustão, Trífina e Trifosa eram possivelmente irmãs, segundo o comentarista bíblico. As mulheres têm um grande papel na igreja de Cristo, mas a posição de liderança, como vimos, foi reservada aos
homens. E indo agora à conclusão, meus irmãos, o apóstolo Paulo escreve essa carta tanto de Coríntios e ao seu amado discípulo Timóteo, com o único propósito, claro, ensinar os dons de profecia, línguas, qualificações do chamado pastoral, inclusive sobre a proibição das mulheres pregarem na igreja. Tudo, porém, seja feita com decência e ordem. E se as mulheres estão pregando ou sendo pastoras dentro de uma igreja, não há ordem e decência, mas bagunça e carnalidade e rebeldia contra a palavra de Deus. E outros pastores bíblicos têm a mesma posição que a minha. E devido a essa rebeldia contra a palavra de Deus, as mulheres que estão pregando na igreja nesse exato momento e assumindo cargos de liderança devem renunciar. Esse chamado não é para vocês. E esse foi mais um estudo aqui no canal. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. E apesar de ser um assunto delicado, mas é importante de tratarmos em uma época que o feminismo tem adentrado com força na Igreja de Cristo. Mas devemos ser fiéis à palavra de Deus e não devemos nos dobrar ao sistema do mundo caído, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.